nós sabemos muito sobre teologia, sobre doutrina, sobre fé cristã, mas é como aquela questão da educação financeira, ou da educação física, ou da nutrição, em que a gente sabe o que deve ser feito, mas a vida não muda. Então todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, todo mundo sabe que tem que comer aquilo que o organismo gasta. Se comer mais do que o organismo gasta, vai dar a comida é o contrário do dinheiro, o dinheiro tem que gastar menos do que ganha, e no caso da comida você não pode comer mais do que gasta. E aí o que acontece? A gente sabe, mas muita coisa não muda. Todos os irmãos aqui que são casados sabem que tem que falar: por favor, com licença, obrigado, me desculpa, eu te amo. Todo mundo sabe, eu saber todo mundo sabe, Todo crente sabe que tem que ler a Bíblia e fazer uma oração se quiser crescer. Todo crente sabe. Só que o que acontece é que a gente tem a informação na mente, mas parece que a ação de Deus não encontra abertura na gente para isso se manifestar. E aí o que acontece? A gente, em alguns casos, a gente finge a espiritualidade porque pega mal, ter tantos anos na igreja e não ser espiritual, então a gente finge. A gente não ama, mas finge que ama, a gente está com mágoa, mas finge que não está, é o caso da dissimulação. E aí a gente também tem a questão da frustração, que às vezes é aquela pessoa sincera e ela se sente um lixo, porque ela não queria ficar com mágoa daquela pessoa, ela não queria ficar com bronca daquela pessoa, ela não queria falar mal daquela pessoa, mas ela fez. Então tem essa questão da frustração e da dissimulação. E tem o outro lado, o da acusação. Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas como dói demais olhar para isso em mim, então eu começo a pegar minha metralhadora e atirar em todo mundo. Não tem amor na minha igreja, fulano é assim, eu estou ameaçado, não sei o que lá. Só que eu não faço o básico. Eu até pedi lá na minha igreja, eu ouvi falar que tem feira que está vendendo uma camiseta escrito "Toma conta da sua vida". E eu falei: gente, quem achar essa camiseta primeiro, compra, porque eu quero usar, porque eu sei que quanto mais eu tomar conta da minha vida, a minha vida melhora, meu casamento melhora, minha igreja melhora, todo mundo melhora. Por quê? Porque eles querem melhorar? Não, mas porque eu posso dar a minha contribuição para eles melhorarem e posso me empenhar para que eles não me piorem. Eu sendo assim, eu melhoro qualquer coisa. Agora, enquanto eu tomo conta da vida de terceiros, que é a tendência de quem vive na acusação, enquanto eu tomo conta da vida de terceiros, eu não melhoro a vida dos outros, porque, como dizia o pastor Paulo César Pereira, no curso Saúde Emocional e Vida Cristã, toda crítica produz um sentimento de autodefesa. Então eu vou falar: vocês não fazem isso. Aí a pessoa já cruza os braços, fecha a cara e já começa a explicar um monte de motivo, e ainda vai fazer o quê? Devolver. E você que, e aí é desse jeito. Agora, nisso que eu não entro nesse jogo para ficar reagindo e tomo conta da minha vida, eu diminuo cada vez mais a capacidade da outra pessoa de me criticar. Porque ela me critica de um negócio, eu melhoro. Aí ela vai caçar porque o problema, como ela está com problema, então ela vai querer uma outra coisa para me acusar. Mas aí eu resolvo. Aí ela tenta de novo, eu resolvo. Vai chegar uma hora, que ele faz tudo certinho, mas com má intenção, ou seja, ela já vai ter que viajar, Então, eu não sei se deu para perceber que a proposta da lição seria que nós, olhássemos mais para dentro de nós e verificássemos o seguinte: peraí, se Deus está em mim pelo seu Espírito, se Jesus disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve, se eu tenho o potencial de manifestar os dons do Espírito e o fruto do Espírito, por que as igrejas estão como estão? Por que nesse período eleitoral os crentes postaram palavras como as que postaram? Elas poderiam votar no Haddad, no Bolsonaro, no Boulos, em qualquer pessoa, mas será que elas poderiam, como cristãs, falarem o que falaram umas para as outras? Então, aí você olha,
só nesse contexto eleitoral. Agora vamos pegar em outras situações. Então, eu não sei se deu para você perceber que eu estava falando com o pastor Alexandre antes de ir lá em cima no café, que esse trabalho é um produto de crise. Por quê? Porque quando você chega na classe com o pastor novo na igreja, você tem uma informação de quê? A igreja ela é composta de pessoas regeneradas, gente que tem um novo coração. E o mínimo que se espera de gente que tem um novo coração é educação e respeito ao líder. Porque tem gente que não é crente e tem isso. Aí você, por exemplo, imagina que vai haver mentira, porque somos seres humanos, mas vai haver uma consciência pesada porque mentiu, né? Vai ter aquela olhadinha maliciosa, que olhadinha, você entendeu? Só que acontece, vai ter aquela consciência pesada, não devia ter feito. O casalzinho de namorado, se estiver sozinho no beco escuro, a gente sabe, vai rolar um satanás. Mas agora, a consciência pesa, eu não devia. Agora, está dando para perceber que o que está acontecendo hoje é que assim, as pessoas não sentem nem mais a consciência pesada. A gente fala mal dos outros na maior tranquilidade, a gente mente na maior tranquilidade. A sensualização, porque sensualizar agora é um verbo, né? Então a sensualização está daquele jeito, né? Você olha e você fala, não, peraí, eu não consigo imaginar isso. O que essa irmã quer mostrar? A glória de Deus, né? O que esse irmão quer mostrar? Porque agora os irmãos agora também estão assim, né? Os irmãos agora estão todos salientes, né? E aí nisso, aí a gente olha para a situação e fala, o que está acontecendo, né? Então, é claro que pode parecer um pouco de saudosismo da minha parte, porque eu lembro que no feriadão era o período que a igreja fazia série de conferências, a igreja fazia de tudo para trazer um pecador para aceitar Jesus. Hoje o que a gente escuta são as pessoas reclamando que não há conversão, quando elas deveriam reclamar: eu tenho orado para que haja conversão, eu tenho evangelizado para que haja conversão, eu tenho ao menos convidado pessoas para o culto para que haja conversão, ou pelo menos eu tenho falado menos mal da minha igreja para que eu possa convidar as pessoas para a igreja da qual eu não falei mal para que haja conversão. Percebe quanta coisa está acontecendo que o meu coração dói quando eu penso nisso, porque não foi isso que eu aprendi quando eu estava na classe do pastor. Não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi quando eu estava no seminário. Não foi assim, com essa percepção toda que eu estava quando eu assumi o ministério da igreja. E aí, antes que você pense, o pastor está desencantado? Não. Simplesmente eu percebi que Gálatas 5, versículo 16, deixa muito claro que é para a gente andar no Espírito, para não satisfazer os maus desejos da carne. E o que acontece? Essa gente toda que faz essa bagunça toda na igreja vai para o inferno? Não, porque a gente não vai para o céu por causa da nossa virtude. A gente vai para o céu porque Jesus pagou a nossa conta. Daí o reino se manifestar na nossa vida e a gente viver na plenitude do Espírito, e aí frutificar no dia a dia, aí já é outra situação. Uma coisa é a salvação, outra coisa é a consagração, né? Numa coisa é Deus somente chegando e salvando a gente, na outra é a gente dizendo: Senhor, eu estou aberto para o teu agir, ou eu estou fechado para o teu agir. Então são duas situações diferentes. O cara pode ser salvo e não ser consagrado o suficiente, né? E às vezes pode ser um cara aparentemente consagrado, ele não xinga palavrão, não bate na mãe, não chuta o cachorro, mas sabe lá Deus como é que está o coração dele. Ele faz parte da comissão para visitar o afastado e sai de lá se achando melhor do que o afastado, em vez de sair de lá se compadecendo do afastado. Então, eu não sei se dá para perceber, não existem mocinhos. Todo mundo precisa ser trabalhado por Deus, principalmente aqueles que são os mais corretos, né? Eu acho que os mais corretos são os que mais precisam de ajuda. Porque os que já estão todos escandalhados, né? Todo mundo sabe que está errado mesmo, está torto, precisa de conserto mesmo, então está tranquilo. O certinho não, né? Aquele irmão que já está, né? Aquele irmão, todo mundo ora por ele, o pastor se preocupa com ele, mas o certinho não, a gente pensa que está tudo bem. Se a gente olhar, por exemplo, para Judas e para Pedro,
Parece que Pedro seria o traidor, parece que Pedro está na contramão do sistema, parece que Pedro é o cara que mina o ministério. Judas não, Judas pensa no pobre. Judas não toma uma chamada de Jesus. Judas está ali, mas depois a gente sabe o que acontece, né? E o que eu acho legal em Jesus, diz o texto, amou-vos até o fim. Judas, pode ficar aqui. Se você mudar, tem lugar para você. Se você não mudar, a escolha é sua. Então, aí a gente fala muito sobre tudo isso dentro das lições. E para a gente não falar coisas que vocês já falaram, já conversamos e tudo e tal, dentro da primeira lição, crentes perdidos ou salvos imaturos, alguém tem alguma coisa para comentar ou para perguntar ou alguma coisa? Claro, desde que seja rápido, né? Porque essa é a 1, a gente tem 3. Bem, enquanto vocês estão pegando coragem, quem tem a 2? Dedicação a Deus ou orgulho espiritual? Não vou esperar muito não, porque daqui a pouco 10 pessoas vão querer falar em cima de um assunto só, né? Então, em relação à lição 3, maldades na igreja, essa para mim acho que foi a melhor lição, essa polemizou. Maldades na igreja, alguém tem alguma coisa para perguntar, para contribuir, para alguma coisa, não sei, alguma coisa para alguma coisa foi legal. Também não vou esperar. 4. Você pode amar os não amáveis. Teve uma irmã que me contou que teve um obreiro numa igreja que falou assim: eu sou um dos não amáveis da igreja, porque eu sei que tem gente aqui que não gosta de mim, né? E aí nisso, eu achei primeiro que eu achei legal, né? O fato dele dizer que ele era um não amável. De repente ele nem é, né? Mas assim, é a interpretação de cada um. E isso é bom para a gente aprender em relação à vida na igreja, né? Porque, como dizia minha falecida mãe, cada cabeça é uma sentença. Minha irmã da diretoria estava falando um negócio lá sobre um comentário que um determinado irmão fez. Aí eu falei para ela: se Jesus tivesse salvado Samambaia, a gente não teria os problemas que tem. Mas como ele salvou gente, é desse jeito, né? É desse jeito. E aí é importante, né, a gente lembrar disso. Até porque eu tenho que amar o próximo, não necessariamente quem o próximo é. Eu estava falando para o pastor Alexandre que uma vez, pregando em nossa igreja, eu falei o seguinte: olha, se você é um cristão de verdade, você tem o dever de amar o seu pastor. Se não ama o seu pastor como amigo, ame pelo menos como inimigo, porque a Bíblia diz que você deve amar até os seus inimigos. E o amor da Bíblia não é um amor romântico, é um amor prático. Ou seja, suponhamos, né, que tem alguém chamado Joaquim aqui na igreja? Tem? Não, né? Então, digamos que o Joaquim, a Gumercinda tem não também, né? Ou tem? Então, Joaquim, Gumercinda, tem Epaminondas? Não, então, Joaquim, Gumercinda e seu filho Epaminondas estão almoçando, né? O nome do pastor Roberto. Não, porque o pastor. E aí o que acontece? Aí a sobrinha, né, do Joaquim da Gomezinha foi lá. E aí nisso ela não suporta o pastor Roberto, porque ele fica pregando contra, né, os esfregos dos casais, né, ou a falta de esfrego dos casais casados, né. Aí ele fala uns negócios chatos, né, que o pessoal, como é que tem consciência de deixar de estar na obra de Deus para fazer isso, fazer aquilo outro e tal. Então ela não suporta o pastor Roberto. Mas no meio daquele almoço ela fala assim: tia, amo vocês, mas isso está errado, a gente não devia fazer isso comigo. Ou seja, ela não precisa gostar de mim. A questão é dela ser prática na ação do amor. Não sei se dá para você entender. O crente não tem que gostar de todo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ele tem o dever de amar todo mundo.
Porque se é para você amar o inimigo, o que Deus está pedindo? Que você não morda um cachorro, que você não dê ferroada no escorpião. Deus só está querendo que você não se torne aquilo que quem te fere é. Agora, quando você não ama, o que você está mostrando? Que o Evangelho e você em nada é a mesma coisa. Você é igual o cara lá que não recebeu o Evangelho. Então esse é o desafio, esse é o meu desafio. É aquele caso, eu sei que o fulano está furando o meu olho, mas ele é uma alma tão carente de Deus quanto eu. Ele foi lavado pelo mesmo sangue que eu, e ele vai para o mesmo céu que eu. Tá, e se ele não for? O problema é dele, porque eu preciso amar também aqueles que não vão, né? Ou como é que vai ser viver no céu com alguém que para mim é um inferno? Aí não é céu, né? Imagina, se a gente aqui ficar saindo no tapa, se degladiando, brigando, aquele negócio, e a gente vai para o mesmo céu, eu pergunto, vai ser céu para onde a gente vai? Entende? É um negócio para a gente pensar sobre viver com alegria nos momentos difíceis. Alguém tem, não vou falar mais não, tá? Aquilo não amáveis eu precisava. Viver com alegria nos momentos difíceis. Alguém tem alguma coisa para comentar? Não vou esperar também. Então, porque depois todo mundo empaca e fica num lugar só comentando. Você pode ter paz interior. Como diz Filipenses 4,7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é uma paz que está relacionada, por exemplo, vou pegar a minha situação. Estou eu com a conta do banco ok. E aí eu chego na gerente e falo assim, tira o limite de crédito. E aí ela tenta me convencer por A mais B, tal, porque a gente sabe que assim, ela não está pensando muito em mim, mas a carne é fraca, né? Não, tá bom, beleza, deixa aí. E aí você está com a conta zerada, aí vem a Gisele cantando no hip hop, acabou o leite, acabou a fralda, acabou o leite, acabou a fralda, acabou, essa música não acaba. E aí nisso, aí você vai e compra, aí o menino vai ficar resfriado, uma rinite daqui, um negócio de lá e tal, você vai no médico, tem que comprar remédio, tem que comprar remédio, tem que comprar remédio, acabou o leite, acabou a fralda, tem que comprar remédio, comprar remédio, né? E aí nessa brincadeira, o que você faz? Você vai lá no limite de crédito. Aí foi no limite de crédito, aí vem o devorador, né? É o juro sobre juro. E aí nisso, antigamente o devorador era um gafanhoto, o devorador agora é o juro do banco. E aí nisso vem e começa, né? E aí você fica assim, meu Deus do céu, estava tudo ok, estava bacana e tudo e tal. E a paz que excede todo entendimento não depende daquilo. Ou então, digamos, vou pegar a minha experiência particular pastoral, né? Ainda bem que assim, a maioria das igrejas não são como a minha, são toda igreja top, mas na minha o pessoal, pastor, dia 31 não estou aí não, dia 31 não estou aí não, dia 31 não estou aí não. Aí eu fiz o contrário, eu botei assim no WhatsApp, quem não vai estar no dia 31, entendeu? E aí tu já pensa assim, meu Deus, como é que vai ser? Data show, instrumento, cantar, a congregação canta, vai tocar de todo mundo que toca, né? E aí nisso, quem liga o som, quem não liga e tal, não sei o que, não sei o que lá e tal. Aí a cabeça fica, a paz que excede o entendimento não depende disso. Ou seja, Deus é o dono da igreja, Deus vai acertar com cada um, vai acertar comigo, vai fazer, Deus vai fazer e pronto, não tem que esquentar a cabeça. Mas a paz normal é só quando está todo mundo aí. Aí todo mundo fala, pastor, conta comigo, estamos juntos. Essa é a paz normal. A paz normal é o seguinte, o pneu ficou careca, tu tem dinheiro, vai lá e compra. Agora, a paz que excede o entendimento, o pneu está ficando careca, e aí você não tem a vistoria e é o seu guarda lá na rua que vai parar para olhar o seu pneu. E o caminhão do reboque está ali do lado. E aí você faz aquela pergunta, ser ou não ser, essa questão, quem já foi parado sabe do que eu estou falando. E aí, diante dessas situações, é onde o cristão ele pode experimentar a paz. Perdão, gente, eu acabei de mentir, né? Eu falei que eu não ia comentar e comentei. Vamos para 7. E aí, nisso, a ideia é de ter paciência no sofrimento.
tem como ser paciente no sofrimento? Alguém discordou, concordou, tem alguma contribuição a dar, tem alguma pergunta? Tudo bem. Então vamos para 8. Você pode ser mais simpático e deve ser mais empático. Talvez você possa achar estranho, porque eu estou falando da benignidade. E a palavra benignidade é uma palavra, é tipo concupiscência, né? Assim, a gente lê, é igual ignomínia, né? A gente lê, a gente fala, mas fica por isso mesmo, né? Então, aí nesse caso, a palavra que a gente traduz por benignidade dá a ideia de suavidade, brandura, gentileza, né? E o que acontece? Muitas vezes nós somos cristãos, mas não me pergunte por quê, nós não somos gentis, nós não somos suaves, nós não somos ternos. Muitas vezes é esquisito isso. Eu lembro, ela não está aqui, mas eu lembro que há mais ou menos, acho que deve ter uns 10, 12 anos, ou 13 anos atrás, agora não lembro, teve um curso aqui, tem anos, né, que foi do Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Fluminense sobre evangelismo. Agora eu sei que tem muito tempo. Eu acho que eu nem pregava aqui nessa época. E aí eu lembro que eu vim, aí tinha uma mocinha que na hora de que terminava o intervalo, ela chegava perto da gente e falava assim: você pode entrar. Aí chegava o outro: você pode entrar. Você pode entrar. Pena que eu não sei o nome dela, senão eu falaria aqui. E aí eu voltei para cá deixando aquilo muito legal, porque assim, eu não perguntei se eu podia entrar. Mas ela, em vez de falar assim: entra por favor, vocês estão aí fora, ou acamparam. Não, você pode entrar. E aquilo constrangia, a gente entrava, né? E aí nisso, por exemplo, é algo, né, que a questão de que eu e você podemos ser mais simpáticos, né? E também devemos ser mais empáticos, ou seja, calçar o sapato do outro. É muito importante isso. Como uma outra experiência que eu tive de pregação, né? Eu, por exemplo, estava pregando sobre a questão do amor ao próximo, e na nossa igreja, né, tem o pastor Moisés Almada, que pastoreou a igreja num espaço de uns 30 anos mais ou menos. Ele foi pastorear a Memorial em São João e, terminando o ministério dele lá, ele voltou para Teles de Menezes. E aí estava o pastor Moisés e a irmã Estela, a esposa dele, e eu falei: como é que a gente pega o amo o teu próximo como a ti mesmo? Digamos que a Estela, né, a esposa do pastor Moisés, esteja muito chateada comigo. E aí ela veio cuspindo fogo, cheia, mas muito irada para falar comigo. Se ela, por exemplo, se colocasse no lugar da Gisele, que é a minha esposa, e pensasse o seguinte: como eu me sentiria com a esposa do pastor Roberlan botando as mãos na cadeira e pagando sugestão para o meu marido? Pronto, já faz a pessoa dosar a fala e a pessoa pensa bem como é que vai dizer. Porque, por exemplo, como eu gostaria que uma irmã se dirigisse ao meu marido? É desse jeito que eu vou dosar a minha fala para falar. Porque até mesmo a irmã brava que bota o dedo no nariz do marido não quer que outra mulher faça isso. Pode ser a mulher mais brava do mundo, mas ela não quer que outra mulher faça isso, né? Então, aí é questão de você ter empatia, colocar-se no lugar do outro. Como digamos, suponhamos, você é líder de um determinado ministério, e aí aquela pessoa que está na equipe, ela tem todas as melhores ideias do mundo. É que nem luta do UFC, né? O camarada lá com a barriga de choto, comendo fofura e bebendo Toby, ele olha para o José Aldo e fala assim: até eu dava um soco naquele cara, né? Porque ele não está no calor da situação. Então muita gente faz isso,
né? Oh, mas era só fazer isso, era só fazer aquilo, era só fazer não sei o que lá. E aí, a questão da empatia é, se eu tenho dificuldade para lidar com essa área minha, e o meu líder? É simples. Então, ou então, digamos, eu trabalho numa área, né, e a outra irmã trabalha comigo nessa área. Sendo que eu sou solteiro e sem filhos, ela é casada, tem 4 filhos, né? Um tem Down, ela toma conta dos pais idosos. E aí nisso ela chegou meia hora depois. E aí o outro que é solteiro fica, pô, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tal. Poxa, é só calçar o sapato dela. Se você que é solteiro demorou para passar o creme na mão, passar o creme no rosto, tirar o pelo da sobrancelha, raspar o sovaco, tá entendendo? Alisar o cabelo, né? Engraxar o sapato, pegar a roupa, dar para a mãe passar. Mãe, essa aqui, ó, pegar a camisa, tal, deu para a mãe passar. Se para você foi difícil chegar na hora, imagine para essa moça com filhos, um outro que requer um cuidado maior, né, e que cuida dos pais. Agora, já reparou? É estranho, né? Você às vezes não encontra isso no meio do povo de Deus. É esquisito. É nessa hora que a pregação do pastor Roberto irrita as pessoas, né? Por quê? Porque eu não consigo entender. Não consigo, né? E aí, a importância, né, de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, né, um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, amar a Deus acima de tudo como todo ser, que é algo que, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas não param para pensar que assim, eu amo a Deus, tá? Ama a Deus e não faz o que Deus falou para fazer. É um negócio para se pensar. Daí onde vem até mesmo a questão da fidelidade. Vamos lá. Músicas como "Tô fazendo amor com outra pessoa" é bonito no pagode, na vida real. Até quem está cantando um pagode lá não quer uma vida dessa. Aí às vezes as pessoas elas tratam Deus assim. O Senhor está em primeiro lugar, mas sabe como é, né? E aí, qual é a exigência de Deus? Você me ama? Mostra esse amor pelo teu próximo. Vou pegar a minha própria experiência. Às vezes eu estou injuriado com a minha igreja. E aí, eu lembro de Jesus falando para Pedro: Pedro, tu me amas? O que eu vou dizer para Deus? Senhor, mas o Senhor é top, mas o Senhor não me dá dor de cabeça de fulano, o Senhor não fala o que Beltrano fala, o Senhor não faz, o Senhor não é ingrato igual você dá. Não perguntei isso. Me ama, amo. Então cuida daquela rapaziada. Mas eles não merecem. Você merecia? Entende? Isso daí eu Deus na minha versão. Deus na minha versão é um pouco mais enjoado. Mas deu para entender? E aí, 9. Você pode fazer o bem com boas motivações. É sempre ele, né? Aí nisso você pode. Não, eu ia falar uma besteira, não. Aí em relação a isso, né? Você pode fazer o bem com boas motivações. Porque vamos pegar esse período político mesmo. Vai ter muita gente fazendo o bem. A pergunta é: com boas motivações? Como aquele caso, você sofreu uma fratura. E aí você sofreu a fratura, precisa restaurar os ossos. Tá, mas não tem ortopedista. Mas fala com o vereador fulano de tal. Aqui ponto chegou a nossa cidadania, né? Fala com o vereador fulano de tal. Aí, mas eu não votei nele. Mas fala assim mesmo, mas eu não pretendo votar nele porque eu discordo das ideias dele. Cara, só tem esse jeito. E aí você moído com a sua ética lá embaixo, porque assim, é uma necessidade. Aí você vai lá, aí a pessoa, claro, conte comigo, você pode contar comigo, igual, sou Jesus não, mas você pode confiar. Aí rola esse negócio todinho. Foi?
Compartilha, Roberlan Julião. Aí nisso, em relação a esse caso, se não ficou legal, tenta de novo. Aí, em relação a esse caso, o que acontece, né, nesse caso assim? É que a gente está vendo um ato de bondade, mas não é uma bondade de coração. Bondade de coração é aquela que a mãe da gente fazia com a gente, vai comer quiabo. Mas não parecia bondade aqui, mas era bondade. Eu não sei se os pais, com medo de frustrarem seus filhos hoje, eu não sei se eles estão sendo bons. Não sei. Porque a vida não vai ser legal com os filhos deles. A vida não vai ser legal igual lá em casa. Meu filho tem 1 ano e 6 meses. Mal foi brincar com um grupo de crianças, o menino de 3 anos pegou a mangueira e jogou na cara dele. Eu falei, esse é um que espera meu filho. Aí eu vou dar moleza em casa, porque eu amo muito meu bebê. Ele vai viver no mundo que não vai dar moleza. Então ele tem que aprender a ser guerreiro igual. E quem tem que ajudar? Os pais. Então quando minha mãe falava, vai comer quiabo, não parecia bondade. E quando às vezes um determinado político que deveria lutar para eu ter um determinado direito e não me manter na mão dele a vida toda, faz o negócio, aparentemente é bondade. Então, eu preciso fazer o bem com boas motivações. Não é aquela pessoa que dá os 100 reais de oferta na igreja, só para o pessoal pensar assim, a gente precisa do irmão fulano. Não. Porque é fazer o bem, mas não é com boa motivação. Não estou aqui dando nenhuma justificativa para quem só vem com moedinha de R$1, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? A gente tem que dar o nosso melhor. Minha oferta da viúva pobre. Viúva pobre deu tudo que tinha. Você se vergonha. E aí, nesse caso, diz o Efésios 2,10, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Assim como o microfone, ele serve para captar a minha voz, para que ela seja amplificada, assim como o púlpito serve para eu apoiar um determinado texto para minha leitura, assim como o copo serve para eu colocar a água para beber, o cristão ele foi programado para viver em boas obras. E aí a gente tem que se perguntar, se eu não estou praticando as boas obras que foram preparadas de antemão, que salvação foi essa? Que regeneração foi essa? 10. Você pode ser mais confiante e mais confiável. Dentro da própria lição, você deve ter percebido que a palavra pistes, do grego, que a gente traduz para fé, ela pode significar fé e pode significar fidelidade. Nesse contexto aqui, como é uma questão de frutificar virtudes para o dia a dia, parece, pelo que há de comentário bíblico, que está mais relacionado à fidelidade do que a uma questão de crença. E quando eu falo de fidelidade, eu gosto muito de usar um